Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série Pé na Estrada. Estou com a Maíra. Tudo bem-vinda. Bem? Obrigada, prazer estar aqui. Nós aproveitamos um pouco dessa nossa vida louca de consultor. Passamos muito tempo na estrada, né? Pouco. Carro, voo. E nesses intervalos, onde a gente tem essa disponibilidade de poder bater um papo, nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre algumas ferramentas tecnológicas que nós usamos no nosso dia a dia. Tá? A gente tem recentemente ouvido muito essa pergunta e hoje nós estamos aqui para responder o que é o Flow. Basicamente, o Flow é um serviço da Microsoft que é disponibilizado dentro do Office 365 e basicamente é um serviço que nos possibilita conectar, né, sistemas e interfaces e automatizar muito processo, né? Então, dentro do Flow nós temos quatro possibilidades de workflows. A primeira delas é um botão, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha visão, o que eu acho que é bacana. Um exemplo legal de possibilidades usando o botão do Flow é você coletar a posição GPS daquele momento em que você está. Vou dar um exemplo. Imagina que você constrói um Flow para poder notificar uma irregularidade dentro da tua organização. Então você faz um botão de Flow que a partir do momento em que eu pressiono aquele botão, ele captura a posição GPS e de repente abre um incidente dentro do ServiceNow. É possível, você ter os conectores do Flow que permite conectar em mais de 150 fontes de dados. Então você tem essa facilidade. Uma das facilidades do Flow, do Microsoft Flow, é poder acionar um workflow através de um botão. Qual a outra opção? A gente também tem o Flow agendado. Que legal. Que é a recorrência. A gente pode agendar o Flow para rodar em determinado dia e horário. É dia, mês... Dia, mês, hora, minutos, e você pode atrasar dias também. Legal. Então você está dizendo que se eu quiser fazer, por exemplo, uma newsletter ou então um comunicado no Natal, a gente pode deixar programado para disparar no dia 25 de dezembro. Legal. Ninguém vai ler, todo mundo vai estar de férias, tá? Ceiano. Mas então, o nosso Flow vai funcionar. Você pode programar então ele para rodar no dia 24, boas-vindas, boas festas, né? Feliz Natal e próspero Ano Novo. Então é bem bacana, é para essas facilidades que existe essa questão da recorrência. Um exemplo bem interessante que a gente utiliza nos nossos clientes são para SLA. Que legal. A gente coloca para olhar diariamente, uma vez ao dia, bem cedinho, a gente coloca o fluxo para rodar para verificar se o SLA de alguma determinada tarefa está vencendo hoje. Se vencer, ele dispara um fluxo lembrando o gerente, né? Lembrando o ator. Só, você tem que aprovar a sua tarefa hoje, você tem que fazer a atividade hoje. Então a gente desenvolve um fluxo para fazer isso, colocando esse agendamento. Que legal. A outra opção são os fluxos automatizados. Tá? Os fluxos automatizados, eles têm um gatilho automático a partir de uma ação do usuário. Então imagina que o usuário foi no SharePoint e criou um documento numa biblioteca de documentos. Ao criar o documento, eu consigo transformar essa ação num gatilho para iniciar um fluxo automático. Imagina que o usuário foi lá e fez um post no Twitter. A partir desse post no Twitter eu consigo disparar uma ação e iniciar um fluxo. Então os fluxos automatizados são bem bacanas. E nós temos, por último, não menos importante, os processos de negócio. Há muito usados, inclusive dentro do Dynamics CRM da Microsoft, que é as opções de você ter os bullets por processo, por fase, assim por diante, tá? Então esse é o Flow. Essas são as facilidades que a gente tem dentro da plataforma, são os tipos de Flow, né? E a gente tem usado muito o Flow para aprovações de processo, né? Processos que exigem alçadas de aprovação. Perfeito. E a gente até tem discutido muito, né, Maíra? Tem alguns cenários em que a gente nem usa Flow, né?
Não. Tem cenários onde a gente acaba deixando a aprovação. Quando ela tem um nível apenas, e a gente está fazendo um Power Apps ou alguma coisa similar, né, um SharePoint, a gente controla a aprovação em cima de um único campo, né? Sim. É um campo status. Dando um exemplo aqui para vocês, a gente fizemos recentemente um cliente onde o fluxo precisava somente 2 etapas de aprovação e não chegava a nível gerencial. Legal. Ela chegava só para exemplo, cheque de dados. Então, o que fizemos? Através do Power Apps, quando a gente clica num botão, no On Select do botão do Power Apps, ele muda o campo. Nesse cenário, nós estávamos utilizando o SharePoint como base de dados. Então, nesse cenário, ao clicar, ele mudava o status do campo do SharePoint para aprovado. Show de bola, sem necessidade de um flow. Daí você pode trabalhar o flow de 2 maneiras. Ou você pode tirar o flow e usar a alçada de aprovação pelo flow, ou então você pode usar o flow a partir do campo alterado, que é através de uns gatilhos que você mencionou, e dispara um fluxo avisando o colaborador que o gerente ele checou os documentos, está tudo ok. Então você usaria o flow somente para notificação e não para a alçada de aprovação. Isso é muito útil, né? Principalmente quando você não quer depender de uma ação do usuário para enviar para aprovação, né? Então o usuário preencheu, por exemplo, o reembolso de despesa e ao salvar, né, aquela requisição, automaticamente o flow já dispara, né, um processo de aprovação usando o flow. E quando a gente usa o flow, a gente tem algumas facilidades dentro do flow, que são, por exemplo, o componente de approvals, né? Sim. Que ele já tem um mecanismo de coleta de assinatura, que você consegue trabalhar ali a coleta do feedback positivo ou negativo do usuário, né? Isso é bem legal. E a gente consegue ter isso tanto de forma serial, né, como um usuário aprovando após o outro, como vários usuários em paralelo, dependendo da aprovação de todos, você segue ou não. Isso é um cenário bem comum, bem bacana. É uma ação do approvals, uma ação do flow de approvals que você pode aprovar através do e-mail mesmo. Isso é bem ele legal, aprova, né? Ou rejeita através do e-mail. Não precisa abrir aplicação nenhuma, ele chega no e-mail, um botão dentro do meu e-mail. Exato, mas aí o cliente precisa verificar a necessidade dele. Se ele está voltado por Power Apps, tentando implantar o Power Apps como uma cultura organizacional, é bacana você então apontar a aprovação igual o primeiro cenário que eu mencionei. Para dentro da própria app. Então o Flow é utilizado somente para notificação. Por favor, entrar lá no Power Apps e fazer a sua aprovação por lá. Então depende do cenário. Esse cenário que você comentou do Power Apps com o processo de aprovação via botão dentro da app, é bem legal porque ele não sai da app, né? Não, ele não sai na app. Você, no Flow, no notificação de e-mail, você coloca o link dentro do Flow, né, através de tags de HTML, e ele abre a app. Ele é direcionado direto para a app, e ali ele já vai entrar na página para aprovar ou rejeitar por ali. E aí, sem necessidade do Flow, o próprio Power Apps faz a troca do campo do SharePoint, né, nesse cenário utilizando o SharePoint como banco de dados, e você pode usar a notificação novamente para avisar que se for aprovado ou rejeitado. Então, nesse cenário você utilizou o Flow para avisar o integrante que possui algo em sua pendência e para avisar o solicitante que ele foi aprovado ou rejeitado. Que legal, muito bom. Então, pessoal, o Flow é um serviço muito simples. Você que tem a licença do Office 365, vocês têm acesso a essa tecnologia, uma tecnologia bem simples, tem bastante conteúdo na internet sobre Flows. A gente vai começar a gravar alguns conteúdos para apoiar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.